boa noite para vocês. Sempre está na constelação quem tem que estar, né? Isso é muito bom. É um tema bem importante aí para vocês. No final vocês vão entender aí o que a constelação vai trazer. Mas uma pergunta que me fizeram é sobre os bonecos, né? Por quê? A gente antes fazia a constelação, o tradicional da constelação com pessoas, ela é presencial, né? Quando a gente unir bonecos com pessoas, é uma mistura aí que eu criei e deu certo. Mas normalmente ou você constela com bonecos ou você constela com pessoas. Como nós estamos aí, eu juntei os dois. E quando a gente quando o cliente escolhe o tema da constelação, né? Eu sempre deixo para perguntar antes de começar o tema do que a pessoa vai constelar, porque sempre o tema ele tem que ser algo pontual, é sempre relação minha com algo, é sempre um relacionamento, né? Quando relacionamento numa explicação simples é quando eu relo, eu aciono um pensamento, né? Então tudo é relacionamento. Por exemplo, meu relacionamento com o dinheiro, o que o relacionamento com o dinheiro aciona em mim, né? Inconsciente. O relacionamento com um filho, o relacionamento com uma doença, o relacionamento com um imóvel, com uma venda. Sempre, toda a base da constelação é eu relacionado a algo. E aí quando então sempre vai começar com, normalmente, 2 pessoas ou 2 bonecos, né? A pessoa, mais o tema dela, que é o relacionamento com algo ou alguém ou uma situação. E aí, a partir daí, conforme a gente vai entendendo a dinâmica, né, daquilo que está acontecendo, com o que vocês estão trazendo de informações, né? Por exemplo, se quer ficar junto, se quer ficar separado, se um quer olhar para o outro, aí eu vou analisando aonde pode estar a possível causa. Porque a possível causa de todo o tema pode estar no meu relacionamento com a minha mãe, no meu relacionamento com meu pai, ou eu estou ligada com algum ancestral e por isso que eu estou reverberando isso, né? Algum ancestral que foi excluído. Por quê? Como diz uma das 3 leis, né, a lei do pertencimento, ninguém pode ser excluído de um sistema. Quando a gente exclui, né? A gente exclui quando a gente não lembra mais daquela pessoa. Por exemplo, no caso vou dar o exemplo do caso da segunda-feira, né? A questão do dinheiro ali, na história que foi trazida, alguma mulher, eu entendi ali que realmente era uma causa, uma mulher lutou por uma causa, talvez, porque tem a ver com dinheiro, talvez de mulheres serem compradas, e alguma mulher foi lá e enfrentou isso, lutou e morreu lutando, vamos dizer assim. E aí, é como se essa mulher provavelmente foi esquecida, ou foi excluída, ou não foi honrada. E aí, naquela época, naquela história que a gente não sabe quando e como foi, alguém foi excluído. E aí, o sistema, né, essa energia, ela traz para as próximas gerações, ela vai incomodar as próximas gerações para que essas próximas gerações inclua essa pessoa, olhe para essa dor, para essa morte e honre. E muitas vezes isso passou, né, vamos dizer lá, que isso foi na 4ª, 5ª geração. Isso passou para minha tataravó, que também se sentiu incomodada, mas não sabia o que fazer, não sabia as ferramentas como usar, e aquilo não foi resolvido, passou para outra geração, não foi resolvido, e vai passando para as outras gerações. E é como se cada geração que aquele conflito passa, ele vai ficando mais forte. Porque alguém precisa ser incomodado para buscar uma solução, para olhar para isso, né?
E é interessante que essa nossa geração, vamos dizer aí, a constelação tem aproximadamente 40 anos, e essa geração agora é uma geração que está buscando resolução de conflitos, né? Ontem eu estava assistindo uma palestra do Dr. Sami. Sami é um juiz que incluiu a constelação no direito sistêmico, ou seja, eles constelam os processos, né? E aí ele espera o tempo do processo da constelação atuar diante daquilo do que eles constelaram, e ele falou que 80% dos casos constelados, quando chega na frente do juiz, aquela situação já está resolvida, porque ele é da vara de família, né? Então eles constelam muito pensão, briga por causa de filho, essas questões aí. E quando o casal normalmente chega na frente do juiz, né, 80% já chegam com um acordo, uma solução entre eles, porque aí um aceita o outro, um inclui o outro, e não tem mais aquela raiva um do outro, né, normalmente. Qual que é a dinâmica que acontece? Não é sempre, mas isso é uma das dinâmicas. Muitas vezes, tem lá o casal, e esse casal se separou. E aí, e tem um filho, né? E esse filho precisa receber a pensão, né? De repente, esse filho ficou com a mãe, esse filho precisa receber a pensão. E de alguma forma, ou por algum motivo, esse pai para de pagar essa pensão. E aí a mãe, incomodada com aquilo, né, vai até a justiça requisitar a pensão. No seu direito, claro. Mas aí a dinâmica oculta que está dentro desse movimento, que é o que eles fazem lá nos processos, que pode muito bem ser porque esse pai quer ser incluído no seu sistema. E aí, de alguma forma, esse pai para de pagar a pensão para que essa mãe, muitas vezes, precise ligar para esse homem e falar com ele. Porque, às vezes, aquele relacionamento terminou com tanta dor que essa mãe tem uma raiva desse homem, né? Uma raiva porque ele não quis ficar com ela, uma raiva porque o relacionamento não deu certo. Enfim, algo inconsciente ali. E aí, o universo move situações para que esse pai pare de pagar a pensão. De repente, esse cara perdeu o emprego e está sem possibilidade de pagar, mas isso tudo está a serviço de um movimento. Vamos dizer que tudo isso é orquestrado, né, pela essa energia sistêmica, para que essa mãe precise ir lá falar com esse pai e olhar para essa dor, né, de repente desse pai que está sendo excluído. E aí essa é uma dinâmica inconsciente que leva esses dois para um processo. E aí lá o Dr. Sami estava dizendo que aí eles constelam, aí ele espera mais ou menos um mês, o tempo de ação, para que esse casal possa se entender ali e se acertar. E quando chegam na frente dele, 80% já está resolvido e os 20% que não estão já resolvidos aceitam o acordo. Então ele tem assim muita assertividade nos processos que ele constela antes de dar a sentença. Então, por isso que o direito sistêmico está se tornando uma prática muito usada, né, nos processos judiciais da vara de família, inclusive em Jundiaí, a juíza já usa o direito sistêmico nos processos, só que as pessoas ainda tem medo, tem receio, acham que isso é coisa do outro mundo, ou acham que isso é macumba, ou acham que isso é uma coisa que não tem nada a ver. Então, a justiça enfrenta essa barreira ainda. Mesmo porque tem muitos advogados também que acham que se eles fizerem isso, eles vão perder, né, aquilo que ele cobra, porque se o casal se resolver, o advogado não precisa entrar com o processo. Então, ainda existe muito esse pensamento ainda que as pessoas têm medo de se abrir para isso e acham que se resolver, eles não vão ganhar mais.
Mas eles não entendem que se eles resolverem, eles vão trazer mais clientes que precisam ser resolvidos, né? E é isso que o Dr. Samir, ele dá palestras aí no Brasil inteiro para os advogados, para abrir a mente deles. Então, é uma nova vertente de conciliação que tem ajudado muito, né, o direito sistêmico, e a gente precisa abrir a consciência, né? Por isso que eu sempre falo para vocês que estão sendo a semente, né, está sendo plantada em cada um de nós. Por isso que é importante a gente sempre estar falando, mesmo que a pessoa não entenda nada, a gente vai plantando uma sementinha, que no momento certo as pessoas ou podem estar aqui na sala ou pode estar com outros consteladores, não tem problema. O importante é que todos se abram para esse movimento de resolver de uma forma mais harmoniosa, né? Porque numa briga dessa judicial, quem mais sofre é a criança. Então, o direito sistêmico, ele olha muito para a criança. Então, é uma ferramenta aí importantíssima na resolução de muitas famílias, né? Principalmente agora que nós estamos vivendo aí todo esse tempo aí que nós estamos vivendo.